A simples noiva que falou 3 línguas e surpreendeu o milionário mendigo negro. Maria era só uma colheitadora de café na fazenda Santa Clara, mas sua vida escondia mistérios dignos de um romance de ficção. Numa manhã, com o sol ainda tímido no horizonte, ela rasgava a terra com suas mãos calejadas. Seus olhos, porém, brilhavam com conhecimento escondido. Tinha formação em engenharia agrônoma, mas carrega um passado que a fez adotar essa vida simples. Faz poucos meses que se desvinculou de tudo que a doía e agora a identidade de Maria Silva era seu escudo contra os fantasmas que rondavam seu passado. Roberto Mendes, um agricultor de sucesso, com olhos tão verdes quanto as folhas de café. Vento era um cético. Ele observava Maria com desconfiança. Aquela mulher que falava 3 idiomas e tinha formação acadêmica estava por trás de tanta labuta? Mas, depois de ouvir suas ideias, começou a mudar de opinião. Maria sugeriu métodos inovadores de cultivo e, em questão de semanas, a colheita estava mudando. O café do Santa Clara ficou tão famoso que o aroma se espalhou como uma brisa doce por toda a cidade. As vendas começaram a prosperar e, aos poucos, mas ficou tão famoso que o aroma se espalhou como uma brisa doce por toda a cidade. As vendas começaram a prosperar e, aos poucos, a segunda famosa e pensar na segurança. Pouca loucura. Alberbeta, que bom conceito! Depois de terminar de escolher seu discurso, o cara albino para Nazadigaji. Que café! O olhar de Roberto para Maria foi mudando, passando de desconfiança para admiração. Ela aplaudia o cultivo de café do mundo. O coração acelerou. O medo a envolveu como uma névoa espessa. E se seu passado emergisse das sombras? As lembranças de uma vida feita de segredos, traições e escolhas erradas ameaçavam engolir o presente que ela começava a construir. Ela hesitou. O convite soava como uma oportunidade incrível, mas também como uma armadilha. Roberto percebeu a luta interna dela. Maria, você não pode se esconder para sempre. Enfrente seus medos. Você é mais forte do que imagina, disse ele, olhando nos olhos dela com aquelas intenções puras que a faziam sentir um nó na garganta. Ele tornou-se o primeiro a acreditar realmente na força que existia dentro dela. O apoio dele era como uma âncora no meio da tempestade. Com o tempo, a convicção de Roberto e seus resultados na fazenda se tornaram um impulso. Maria viu ali uma chance não só de crescer, mas de transformar vidas. Decidiu aceitar o desafio. Fundou o Instituto Fênix, dedicado a ajudar pessoas como ela, que desejavam recomeçar. Contudo, à medida que a fama crescia e novos horizontes se abriam para Maria, antigos segredos começaram a emergir. Um antigo parceiro ressentido de seu passado estava prestes a fazer revelações que poderiam desmoronar tudo. Como Maria lidaria com isso? E mais importante, com que preço ela continuaria a construir essa nova vida?
Os ecos do seu passado viviam mais próximos do que ela queria acreditar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria se perdeu em seus pensamentos enquanto olhava a carta de Tóquio, os dedos tremendo. A ideia era sedutora, mas as sombras do passado a mantinham presa. Ela respirou fundo, tentando encontrar a coragem que Roberto a incentivava a buscar. Eu vou viver essa nova vida, pensou, firme. Assim que decidiu, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto cortou o ar. Um estrondo ecoou do lado de fora da fazenda. Maria e Roberto se entreolharam, o susto estampado no rosto deles. Eles correram até a porta e, ao olhar para o lado de fora, se depararam com uma cena horrenda. Um carro de luxo havia colidido com uma árvore, o chassi amassado e a fumaça subindo em espiral. Alguém precisa de ajuda, gritou Roberto, correndo em direção ao veículo. A agitação tomou conta do lugar. Vários trabalhadores que estavam por ali se apressaram na direção do acidente. Maria hesitou. Algo aprendia ali. A voz de Roberto chamando, mas algo mais profundo a paralisava. Quando finalmente decidiu correr, a visão diante dela quase a fez desmaiar. Dentro do carro estava um homem conhecido. Era Paulo, seu antigo parceiro de negócios. O homem que deixara tudo em ruínas. O coração de Maria disparou. O que ele está fazendo aqui? Pensou, sentindo um frio na espinha. Roberto e os outros estavam tentando ajudar Paulo. A cena era caótica. Uma certeza surgiu em Maria. O passado a encontrou. Não era apenas um ex-parceiro qualquer. Era alguém que sabia de seus segredos. Ela se escondeu, observando de longe, enquanto a adrenalina pulsava em sua veia. Paulo estava ferido, mas seus olhos tinham um brilho maligno. O que ele diria quando estivesse fora de perigo? Maria! Chamou Paulo, a voz soando rouca e fraca. Ela sentiu o estômago revirar. Ele a avistou, um sorriso que tinha um fundo sombrio nos lábios. Você cresceu bem, mesmo longe de mim. A expressão dele fez Maria estremecer. O que ele sabia? Os paramédicos chegaram e começaram a cuidar do homem. Mas Maria estava em choque. Tudo o que fez, todas as vítimas de suas decisões. Não poderia ser aquilo. O olhar de Roberto se voltava para ela, cheio de perguntas. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Maria, você está bem? Ele se aproximou, mas ela afastou os olhos de Paulo, sua mente girando. A lembrança de traições, mentiras e escolhas que a levaram àquele lugar a assombrava. Como você pôde me deixar? A voz de Paulo ecoava em sua cabeça. Ele sempre foi um manipulador,
Mas agora, ferido e vulnerável, podia ser mais perigoso do que nunca. O que ele poderia revelar sobre sua vida anterior? O que deveria ser um momento de ajuda, rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional. As pessoas murmuravam: "Ele está aqui? Por que ela não se aproxima?" Maria se sentiu ser o centro de todos os olhares, todos os julgamentos. A noite despontava e ao longe a cidade estava viva. Mas tudo o que ela conseguia ver era a nova oportunidade desmoronando. O Instituto Fênix, suas novas ideias, tudo poderia ruir. Maria sentiu o aperto no peito aumentar. A luta dentro de si era intensa. O que fazer agora? Como me livrar disso? Os paramédicos retiraram Paulo do carro e ele olhou diretamente nos olhos de Maria. Ela soube que tudo mudaria. Palavras ainda estavam presas em sua garganta e bem no fundo, algo dizia que aquele encontro não era mero acaso. As sombras do passado não estavam prontas para se afastar. E assim, mesmo com seu novo começo ao alcance das mãos, Maria percebeu que a batalha estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Maria sentia o coração disparar mais rápido assim que Paulo a olhou. Seu corpo imóvel, paralisado por uma onda de medo e incredulidade. O olhar dele tinha um brilho que ela conhecia muito bem. A necessidade de controle, a manipulação disfarçada de preocupação. Uma multidão se aglomerava ao redor, curiosa e ansiosa, mas as vozes se tornavam um zumbido distante. Tudo em seu foco estava naquele homem, que agora parecia mais uma sombra do que a lembrança do passado. Roberto chegou mais perto, uma expressão de preocupação desenhada em seu rosto. "Maria, o que aconteceu? Você conhece esse cara?" perguntou, dirigindo um olhar confuso entre ela e Paulo. A instabilidade emocional tomou conta de Maria. As lembranças de traição que ela queria enterrar voltavam como fantasmas, tirando seu ar. Ele foi meu ex-parceiro!" murmurou. Era só uma verdade meio velada, mas as palavras pareciam pesadas, como se carregassem o peso de todas as escolhas erradas. Paulo estava sendo cercado pelos paramédicos, mas seu sorriso sombrio nunca deixou o rosto. "Você acha que pode me deixar para trás, Maria? Minhas conexões ainda estão vivas", ele disse, sua voz um sussurro ameaçador. "Você não é a única que tem segredos. Você realmente acha que podia se livrar de mim?" Essas palavras cortavam como vidro. Maria mal conseguiu respirar. O que ele estava insinuando? A admiração que antes brotava dentro de Roberto começou a se transformar em preocupação. Ele olhou de um para o outro, tentando entender o trocadilho que se desenrolava. "Maria, o que ele quer dizer com isso?" A angústia no olhar de Roberto refletia suas próprias dúvidas. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, o murmúrio se intensificando como um frenesi, criando um turbilhão de especulações. E então, de repente, o inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão, com um olhar determinado, passos rápidos e um documento em mãos. "Paulo, não! Você não pode fazer isso! Não depois do que aconteceu!" Ela gritou, guardando uma informação que parecia ter a força de um terremoto. O silêncio se espalhou e todos os olhares se voltaram para ela, esbaforida e de olhos arregalados. Maria arregalou os olhos, reconhecendo imediatamente aquela mulher. Era Sara, uma ex-colega da época em que Cristina ainda confiava em Paulo.
O passado de Maria estava ali, batendo a porta, e ela podia sentir todo o seu mundo desmoronando. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Maria, sentindo um nó se formar na garganta. As palavras de Sara pareciam carregadas de um aviso. "Eu não devia ter ficado quieta", ela disse. "Ofegante! O que Paulo planeja fazer vai te destruir, Maria. Ele não mudará, e tudo o que você construiu pode ser destruído." As palavras dela atravessaram a multidão, ressoando como um alerta. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O que Paulo sabia? O que será que ele revelaria? O silêncio da multidão foi perturbado por murmúrios confusos. Todos queriam entender. O que Paulo tinha feito? A relação deles era muito mais complexa e sombria do que ela pensava. Os olhos de Roberto se fixavam em Maria, esperando uma resposta, buscando alguma pista que a ajudasse a desvendar aquele enigma. Maria não conseguia articular uma frase, a mente cheia de perguntas. O passado escorria pelos dedos como areia. E a nova vida que ela tentou construir estava à beira do colapso. E então, antes que pudesse reagir, uma intensa dor atravessou o corpo de Paulo. Ele caiu em um acesso de tosse, seu rosto pálido e mãos segurando o peito. Não, não é hora de se sentir mal. Não agora! Gritou ele, entrando em colapso. Os paramédicos correram em direção a ele novamente, mas todos estavam hipnotizados pela cena, a urgência do momento enchendo o ar. A verdade estava prestes a sair à luz e Maria sentiu que algo profundo, algo explosivo estava por vir. O passado estava mais perto do que nunca, pronto para devorar seu presente. Maria olhou para Roberto, cheia de dúvidas. O que eu faço agora? As palavras saíram baixas, cercada pela incerteza. E com isso, a verdadeira batalha por sua vida começava, mais intensa e pessoal do que ela jamais poderia imaginar. A tensão no ar era palpável. Maria sentia o coração disparar mais rápido assim que Paulo a olhou. Seu corpo imóvel, paralisado por uma onda de medo e incredulidade. O olhar dele tinha um brilho que ela conhecia muito bem. A necessidade de controle, a manipulação disfarçada de preocupação. Uma multidão se aglomerava ao redor, curiosa e ansiosa, mas as vozes se tornavam um zumbido distante. Tudo em seu foco estava naquele homem, que agora parecia mais uma sombra do que a lembrança do passado. Roberto chegou mais perto, uma expressão de preocupação desenhada em seu rosto. Maria, o que aconteceu? Você conhece esse cara? Perguntou, dirigindo um olhar confuso entre ela e Paulo. A instabilidade emocional deu-dos como areia, e a nova vida que ela queria construir estava à beira do colapso. Paulo estava sendo cercado pelos paramédicos, mas seu sorriso sombrio nunca deixou o rosto. Você acha que pode me deixar para trás, Maria? Minhas conexões ainda estão vivas, ele disse, sua voz um sussurro ameaçador. Você não é a única que tem segredos. Você realmente acha que podia se livrar de mim? Essas palavras cortavam como vidro. Maria mal conseguiu respirar. O que ele estava insinuando? A admiração que antes brotava dentro de Roberto começou a se transformar em preocupação. Ele olhou de um para o outro, tentando entender o trocadilho que se desenrolava. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, o murmúrio se intensificando como um frenesi, criando um turbilhão de especulações. E então, de repente, o inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão. Era Sara,
uma ex-colega da época em que Maria ainda confiava em Paulo. Paulo, não! Você não pode fazer isso! Não depois do que aconteceu! Ela gritou, guardando uma informação que parecia ter a força de um terremoto. O silêncio se espalhou e todos os olhares se voltaram para ela. A expressão de Maria congelou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o coração na garganta. Sara estava pálida, balançando um pedaço de papel, como se fosse uma espada. "Você não tem ideia do que ele fez, Maria!" gritou antes de ficar sem. Ele não só destruiu nossa empresa, como também fazia negócios com pessoas muito perigosas. A multidão prendia a respiração. "As dívidas, Maria! Ele está devendo a pessoas que não perdoam! Sua vida está em perigo!" O impacto da revelação atravessou o ar como um tiro. A verdade estava prestes a sair à luz e Maria podia sentir seu mundo desmoronar. Os olhares mudavam. Antes, a multidão murmurava sobre o que poderia acontecer entre Paulo e Maria. Agora, olhares de choque e compaixão se voltavam para ela. A conversa estava mudando rapidamente e ela sentia esse peso como uma lâmina em seu peito. Não era apenas seu passado que estava prestes a vir à tona, mas algo muito mais sombrio. "Você mentiu para mim, Paulo!" gritou Maria, a raiva fervendo. "Você me deixou acreditar que tudo havia terminado, que podia seguir em frente." Ele riu, mas era um riso vazio, assustador. "E você realmente acha que pode me deixar para trás? Eles estão vindo atrás de mim e você será uma peça-chave nesse jogo." Um silêncio pesado caiu sobre a multidão enquanto os paramédicos tentavam estabilizar Paulo. Mas Maria só ouvia a própria respiração, acelerada e nervosa. Sara estava certa. O que mais Paulo escondia? O que ele ainda poderia usar contra ela? O olhar de Roberto transparecia uma mistura de preocupação e uma pergunta silenciosa. Quem é realmente essa mulher? O que Paulo pode ainda revelar? Então, como se o universo estivesse conspirando? Um carro preto, imponente como um presságio, se aproximou. Ele parou abruptamente e uma figura masculina emergiu, vestida de preto, com uma expressão que dizia tudo e, ao mesmo tempo, nada. Maria sentiu um arrepio na espinha. "Não pode ser!" sussurrou. Os sussurros se transformaram em gritos. "É ele! É o chefe do tráfico!" A multidão se agitou. Maria sentiu-se tonta. O que Paulo havia feito era mais profundo e mais devastador do que ela poderia imaginar. Seu novo começo estava desmoronando em questão de segundos. Agora ela sabia. O passado não só a encontrou, mas trouxe consigo um futuro absolutamente incerto. "Maria!" O grito de Roberto a trouxe de volta à realidade. Mas era tarde demais. O homem de preto olhava diretamente para ela, e no fundo de sua mente, Maria não pôde deixar de pensar: o que eu faço agora? A batalha que ela pensava que seria de força no passado estava apenas começando e o verdadeiro jogo estava prestes a se desenrolar. Maria sentiu seu mundo desmoronar ao ver o homem de preto se aproximar. Ele parecia uma tempestade, um prenúncio de desgraça. Os olhares ao redor a pressionavam como um peso impossível de suportar. As vozes na multidão misturavam medo e curiosidade. Um zumbido incessante que atingia seus ouvidos como um tambor. "Quem é aquele?" sussurravam. Roberto estava próximo. A preocupação em seus olhos crescia. "Maria, você tem que me contar o que está acontecendo!" Ele insistiu. A urgência em sua voz vibrava no ar. Mas Maria estava paralisada. As palavras de Paulo ainda ecoavam, como facas cortando sua confiança.
E agora aquele homem, como um vulto na noite, era o que realmente a apavorava. O homem de preto, com um olhar que parecia atravessar as almas, dirigiu-se a Paulo, que ainda tentava se recuperar da dor. Você falhou, Paulo! Você trouxe isso sobre si mesmo! Disse ele com uma voz profunda e gélida. Maria prendeu a respiração. Tinha certeza de que aquele homem não era apenas uma figura aleatória. Ele estava ali por uma razão. Por que ele está aqui? Ela murmurou para Roberto, tentando entender o que estava se desenrolando. O murmúrio da multidão cresceu, atormentado por uma ansiedade palpável. O que Paulo fez de tão grave? Maria queria gritar, mas o medo a calava. Você não consegue esconder seus segredos para sempre, Maria. Paulo tossiu, seu olhar fixo na mulher de preto. Um risinho sarcástico não saía de seu rosto. Eles sabem de tudo. Sua vida inteira é uma mentira. O silêncio se instalou de repente. Como se todos aguardassem o próximo movimento, como se soubessem que algo enorme estava prestes a acontecer. E foi então que, no meio desse caos, uma sirene cortou o ar. Intensa, urgente. Um carro da polícia adentrou a cena, atravessando. A multidão! Afastem-se! Afastem-se! Gritou um policial, enquanto se direcionava àquela cena tumultuada. Maria sentiu o coração na garganta. O que mais poderia acontecer? O homem de preto virou-se para ela, e naquele olhar havia uma promessa de revelações. Você não sabe quem é realmente? Sabe? Sabe quem é seu pai? Ele perguntou, suas palavras soando como um golpe na tele de Maria. O mundo parou. O ar fugiu de seus pulmões. Aquelas palavras foram como um raio, íntimas de forma impossível. Seu pai? A memória dela a levou de volta a momentos sombrios, fugazes. Ela nunca soube quem realmente era. A mãe sempre escondeu a verdade, envolta em mistério. O que você sabe sobre ele? Seus olhos se arregalaram, a adrenalina pulsando por todo o corpo. Roberto, percebendo a mudança, virou-se para Maria. O que ele quer dizer, Maria? Ele questionou, buscando respostas que ela não tinha. O olhar de Maria estava fixo no homem, uma mistura de raiva e desespero. O que estava acontecendo? Ela não queria acreditar naquela conexão. Seu pai está envolvido em tudo isso, o homem continuou, a voz baixa e carregada de ironia. As dívidas, as mentiras, a destruição. Ele deixou um legado sombrio. E agora você é a chave para resolver a bagunça que ele criou. A revelação atingiu Maria como um soco. As sombras do passado se tornaram muito mais reais. Eu não posso acreditar! Suas palavras mal saíram, perdidas entre a confusão. Ela olhou para Roberto, vendo a incredulidade em seu olhar, e o frio na espinha dela se tornando insuportável. Quem é meu pai? Ela exigiu, sabendo que isso poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, um movimento brusco cortou o ar. Chega! Gritou Paulo, tentando finalmente se erguer. O desespero em seus olhos. Você não pode se envolver, Maria. Não pode enfrentar isso sozinha. E então, num momento de pura adrenalina, um tiro ecoou. A multidão explodiu em gritos, correndo para todos os lados. Maria sentiu o chão tremer sob os pés, o pânico dominando. O homem de preto estava ainda ali, mas agora tudo era confusão. O que tinha começado como um confronto se transformou em uma cena de horror. Ela olhou ao redor, a desordem tomando conta. O passado e o presente estavam colidindo numa tempestade incontrolável. O que mais iria se revelar? Suas mãos tremiam enquanto o caos se desenrolava diante dela. No fundo, a voz de Paulo ecoava, e a pergunta que ela não queria fazer se tornava cada vez mais urgente. Quem realmente sou eu? Tensão no ar,
era palpável. Maria sentia seu mundo desmoronar ao ver o homem de preto se aproximar. Ele parecia uma tempestade, um prenúncio de desgraça. Os olhares ao redor a pressionavam como um peso impossível de suportar. As vozes na multidão eram um zumbido incessante. Mas tudo o que ela podia ouvir era o seu próprio coração batendo descontroladamente. Roberto estava próximo, a expressão de preocupação intensa. Maria, você precisa me contar o que está acontecendo. Ele insistiu, mas suas palavras eram um eco distante. O homem de preto estava ali, e a tensão era como um fio prestes a se romper. Você não pode escapar do seu destino, Maria, disse o homem, seu olhar fixo em Paulo, que tremia no chão, um sorriso sarcástico em seu rosto. Seu pai deixou um legado sombrio, e agora você é a chave para tudo. As palavras fizeram Maria estremecer. Um fio de desespero a atravessou. Como assim, meu pai? A ideia de que alguém tão ruim pudesse ser parte dela era insuportável. Ela queria gritar, mas o medo a paralisava. Ele se envolveu com pessoas perigosas, Maria. E agora elas estão atrás de você também, continuou o homem, ignorando as chamas da confusão que ardia nos olhos de todos. O murmúrio crescente entre a multidão indicava que outros também tinham começado a perceber a gravidade da situação. E foi então que, num momento inesperado, uma explosão estrondosa ecoou, fazendo tudo e todos tremerem. O chão sob os pés de Maria parecia se abrir e ela mal conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem de preto cambaleou, o rosto agora se contorcendo em pânico. A multidão explodiu em gritos de terror. O caos tomou conta e as pessoas começaram a correr, alguns derrubando outros no caminho. Maria olhou para Roberto, que a puxou para trás. "Vamos! Precisamos sair daqui!" gritou ele, enquanto a fumaça começava a se espalhar pelo ar. Mas era tarde demais. Do outro lado, Paulo estava caindo, gritando em agonia. O homem de preto, que parecia uma figura de autoridade, havia sido atingido pela reação caótica da multidão. Assim que a poeira começou a assentar, algo inusitado chamou a atenção de todos. Uma jovem de cabelo curto e bagunçado, fazendo Maria congelar. Era Luísa, sua irmã. Ela apareceu como um espectro, uma figura do passado que Maria pensava ter deixado para trás. "Luísa, o que você está fazendo aqui?" Maria mal conseguia entender. Mas a raiva não era bem-vinda. O olhar de Luísa transbordava de pânico. "Você não sabe o que você fez, Paulo! Ele não é quem você pensa que é!" A revelação a atingiu como um raio. Enquanto a fumaça se dissipava, Maria sentiu que todo o chão sob seus pés se movia. "Como assim não é quem eu penso que é?" O coração dela pulsava com a dor da confusão. "Ele não é seu ex-parceiro apenas. Ele está por trás de tudo, Maria. Ele está vendendo informação e agora você está no alvo dele." Os olhares ao redor de Maria se tornaram cada vez mais intensos. A multidão parou para escutar. "Levem-a embora!" alguém gritou, e os murmúrios aumentavam como um eco de acusações pesadas. De repente, tudo fez sentido. As decisões que Maria havia tomado desde que chegou à Fazenda Santa Clara, sua luta para se libertar, tudo estava se amarrando de forma dramática. E ela estava no centro disso tudo. O que mais Paulo sabia? O que Luísa realmente queria dizer? E o que aconteceria agora com todos os segredos à mostra? O dia começava a escurecer. E o verdadeiro jogo de poder entre passado e presente
estava apenas começando. Maria sentia o ar se tornar denso e a frustração se misturava ao medo. Ela olhou para Roberto, que estava perdido entre o choque e o desejo de protegê-la. E agora? Maria sussurrou, seus olhos cheios de incerteza. Enquanto Luísa começava a relatar tudo, Maria percebeu que uma escolha crucial estava diante dela. E a resposta poderia mudar tudo. O destino dela estava para ser reescrito em uma batalha que parecia não ter fim. E o que era uma vida simples poderia se transformar em um pesadelo muito mais profundo. O que mais estava por vir? As palavras de Luísa pairavam no ar como um manto pesado. Maria sentia que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. "O que você quer dizer com isso?" perguntou. A voz quase um sussurro. Uma parte dela queria acreditar que Luísa estava exagerando, mas a expressão de sua irmã falava o contrário. O pânico cintilava em seus olhos. Ele não é apenas um ex-parceiro. Paulo está nesse jogo muito mais fundo do que você imagina. Ele tem conexões tão perigosas que você nem sonha. Essas dívidas vão te arrastar para o fundo, Luísa disse, gesticulando freneticamente. Maria sentiu um tremor na base da espinha. Sua vida estava sendo exposta como um livro aberto. O homem de preto, que antes parecia só uma sombra, se adiantou. Seu rosto impassível agora revelava um toque de interesse. Você precisa entender, Maria. O legado que seu pai deixou é muito mais complicado. Um silêncio abrupto tomou conta do ar. Todos os olhares se voltaram para Maria, esperando a próxima jogada. O que estava acontecendo? As dúvidas a consumiam. Um eco, lá no fundo, a alertava para a verdade que estava prestes a ser revelada. Meu pai! Quem ele realmente é? A pergunta escapuliu de seus lábios, pesada e repleta de medo. Antes que alguém pudesse responder, o caos voltou a tomar conta da cena. Um estrondo forte ecoou quando a porta de uma viatura se abriu e policiais armados surgiram com expressões sérias. Todos no chão! Identifiquem-se! Uma multidão entorpecida pela surra de adrenalina se agachou. Mas Maria permaneceu paralisada, sua mente tumultuada pelas palavras de Luísa e pela iminente turbulência. Ela olhou para Roberto, que a puxava para baixo, o olhar fixo nos policiais. "Maria, se esconda!" ele gritou. Mas antes que ela pudesse pensar em qualquer ação, explosão de pouco! Fogo e fumaça surgiram do meio da confusão. A multidão gritou e se virou, correndo em direções opostas. O homem de preto olhou rapidamente para Paulo e, em um movimento ágil, desapareceu entre as sombras. Maria, ainda confusa, não sabia o que fazer. A fumaça envolveu o local e tudo virou um cenário de caos. O medo a paralisava, mas uma faísca de determinação acendeu dentro dela. "Pelo amor de Deus, o que está acontecendo?" gritou Luísa, mas a voz dela mal atravessava o barulho. "Você não tem que entender. Você precisa fugir!" Roberto gritou, puxando-a. Era a única coisa que fazia sentido. Mas ao olhar para Paulo, caído e ferido, Maria se lembrou dos segredos, tudo que ele poderia tentar fazer, como uma cobra prestes a atacar. Então, numa fração de segundo, algo eminentemente chocante aconteceu. Paulo, naquele momento de vulnerabilidade, levantou a mão e, num tom familiar, balbuciou: "Maria, você não pode fugir do que eu sou. Somos mais ligados do que você imagina." E assim ele desabafou.
Foi uma revelação que fez os corações de todos pararem. Você é minha filha. O mundo de Maria desmoronou em uma fração de segundo. O ar escapou dos seus pulmões. O quê? Sua mente zumbia. Era como se a realidade estivesse distorcida. As palavras reverberaram em sua cabeça como um eco insuportável. O olhar de Luísa era de verdadeira incredulidade, enquanto Roberto mantinha os olhos fixos em Maria, tentando entender as dificuldades que enfrentavam. As revelações estavam se empiando. O homem de preto, agora quase invisível entre a fumaça, havia se tornado um mero espectador. A multidão, antes curiosa, agora estava em estado de choque. Ninguém sabia como reagir. A verdade estava ali, nu e crua, pronta para engolir tudo o que Maria pensava que conhecia sobre si mesma. Não! Ela gritou, a expressão transformando-se em confusão e desgosto. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. Suas palavras saíam como gritos de desespero, até mesmo as pessoas ao redor começaram a sussurrar, se perguntando o que tudo aquilo poderia significar. O tempo parecia suspenso. Maria lutava para compor as peças do quebra-cabeça que haviam se perdido. Não sou sua filha. Como você pôde fazer isso? Os sentimentos revoltos dentro dela eram impossíveis de controlar. Roberto aproximou-se, a mão estendida como um apoio. Maria, vamos sair daqui. Precisamos pensar. Mas tudo o que ela conseguia fazer era encarar Paulo, absorvendo o impacto da nova realidade. Os olhos dele, cheios de um misto de dor e provocação, tornavam tudo ainda mais terrível. O futuro que você busca pode ser a única saída. Mas para isso, você terá que encarar a verdade que vem de você. Ele continuou. Sua. Voz carregada de presságios. E daí as lâminas do tempo começaram a cortar o ar. Algo estava acontecendo. Maria sentiu que as sombras do passado não estavam apenas ressurgindo, mas poderiam ser o portal para algo inesperado. O que faria agora? A única certeza que tinha era de que tudo estava prestes a mudar, e as ramificações disso seriam muito mais profundas e devastadoras do que jamais imaginou. O olhar de Paulo queimava em sua mente, e tudo o que ela não sabia pesava como um fardo insuportável. O que realmente havia deixado para trás? Maria sentia seu mundo desmoronar quando Paulo declarou a verdade. Você é minha filha. As palavras dele ecoavam em sua mente, totalmente inesperadas. Frio percorreu a espinha dela e o ar ao redor parecia se esgotar. Não podia ser verdade. Isso é uma mentira! Maria gritou, sua voz carregada de revolta, mas a dor em seu peito ainda pulsava, como uma ferida recente. Ela olhou para Luísa, buscando uma explicação, mas a expressão da irmã estava tão perdida quanto a dela. O que isso significava para sua vida? Que legado Paulo tinha deixado? Roberto ao lado a olhava com confusão. Sua expressão não era mais de admiração, mas de preocupação profunda. Maria, isso é sério! Ele estava se perguntando como tudo isso poderia afetar sua relação. O que mais ela escondia? Nesse instante, a multidão ao redor começava a murmurar, o clima pressionante aumentando. As vozes soavam como ecos de incerteza. Ela é filha dele? Inacreditável! Como isso pode ser verdade? Cada sussurro adicionava uma camada à sua angústia. Paulo, mesmo em um estado vulnerável, estava se divertindo com a cena. O que você acha que estou falando? Você sempre foi a chave. Meu plano é tudo sobre você. Ele tossiu, rindo do fundo da garganta, como se suas palavras fossem uma arma.
O olhar maligno em seus olhos ressurgiu e a adrenalina tomou conta de Maria. Agora mais do que nunca, ela se sentia encurralada. O que Paulo realmente queria dela? Antes que pudesse responder, aquele silêncio constrangedor da multidão foi novamente quebrado por um estrondo. Um carro escuro, grosso como um prenúncio de problemas, entrou em alta velocidade pela estrada de terra que levava à fazenda. O motor rugia e todos se viraram, um misto de curiosidade e temor se espalhando entre os trabalhadores. Maria piscou confusa. O que é isso? A atmosfera mudou instantaneamente. As pessoas começaram a empurrar umas às outras para se afastar do veículo. As janelas do carro estavam escurecidas, mas os faróis cortavam a escuridão, iluminando tudo em uma comissão de pânico. "Cuidado!" gritou um dos empregados, mas era tarde demais. O carro parou de repente e a porta foi aberta com força. Uma figura imponente, uma mulher com cabelos longos e temperamentais, apareceu, os olhos parecendo disparar chamas. Era Gabriela, uma figura conhecida no mundo dos negócios, mas também um fantasma de um passado que Maria não esperava encontrar. "Paulo!" ela gritou, a voz cheia de fúria e desespero. "O que você fez? Eu avisei que isso não terminaria bem." O olhar dela passou rapidamente por Maria, percebendo que algo estava errado. "Você não deveria estar aqui, Maria. Ele te enganou." As palavras de Gabriela caíram pesadas, fazendo Maria tremer. "Como assim me enganou? O que mais Paulo a escondia? Ele sorriu para cima e aquilo não fazia sentido. Você não sabe que ele tem dívidas? Que está enrolado até o pescoço? E que as pessoas com quem ele está lidando não vão perdoar?" O mundo de Maria parecia girar. Ela olhou para Paulo, buscando respostas, mas a única coisa que encontrou foi um olhar acusador. Ele estava sujo de mentiras, e ela, tão próxima do abismo, mal conseguia respirar. "É mentira! Eu não tenho nada a ver com isso!" Maria gritou. Mas as dúvidas começaram a se espalhar como um veneno. E as consequências da verdade ainda podiam ser mais devastadoras do que ela imaginava. No fundo, a possibilidade de que tudo que construiu estaria em risco a aterrorizava. E antes que a tensão pudesse estourar mais uma vez, um grupo de homens apareceu, rápidos e ameaçadores, com expressões de determinação clara. Maria não tinha certeza de como, mas algo dizia que eram aqueles que Paulo devia. "Ele está aqui! Pegue-o!" Foi o que um deles gritou. Maria congelou. A balança estava prestes a oscilar e, em um momento, sua vida simples virou um pesadelo. O que faria agora? O que mais havia de oculto e que a afetaria diretamente? As peças pareciam se encaixar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E a única certeza que tinha era que tudo mudaria. E no meio do caos crescente, Maria percebeu que ela não estava lutando apenas por si mesma. Agora sua vida e a de Luísa estavam nas mãos de Paulo e tudo dependia de uma escolha que precisava ser feita, e rápido! O que realmente significava ser filha dele? E mais importante, quem era ela de verdade? A tensão estava no ar quando o grupo de homens perigosos se aproximou de Paulo, ameaçando com olhares severos. Maria sentia o coração apertar, como se estivesse prestes a explodir. O que eles querem com ele? A dúvida a consumia.
Ao mesmo tempo, a revelação chocante sobre seu pai ecoava em sua mente, como um tambor que a seguia a cada passo. Estou ligada a esse homem, a essa bagunça! Enquanto a confusão se instalava, Gabriela se virou, uma expressão de desespero nas feições. Você não deveria estar aqui! Ela gritou para Maria, gesticulando nervosamente. Ele vai te arrastar para isso! Tudo isso! Você não pode permitir. Mas antes que Maria pudesse processar as palavras, um grito de dor cortou o ar. Paulo! A palavra reverberou e Maria virou-se para ver que um dos homens agarrava Paulo pela camisa, levantando-o do chão com uma facilidade assustadora. Algo estava prestes a acontecer. Então, no meio do caos, uma explosão! O som foi ensurdecedor, como um trovão atingindo a terra. Pedaços do carro, antes imponente, voaram por toda parte, e a multidão gritou, se espalhando em desespero. Maria sentiu seu peito apertar enquanto se lançava para o lado, o calor e o estrondo quase a derrubando. A fumaça começou a preencher o espaço e o mundo à sua volta se tornou um borrão. Fuja! Todos! Fujam! Roberto! Gritou, puxando Maria para longe do perigo. O tempo parecia desacelerar. Ela olhava para trás e, em um instante, viu Paulo se contorcendo no chão. Seu corpo rodeado pela fumaça e caos. E seu olhar estava fixo em algo além dela, como se tivesse visto um fantasma. Maria! Luísa gritou. E a irmã estava lá, agarrando o braço dela, puxando-a para correr. O pânico era palpável, mas Maria estava paralisada, presa pela visão do que parecia uma arma sendo sacada na confusão. E então, como um filme, as peças começaram a se encaixar na cabeça dela. Espera, isso não faz sentido, Maria gritou, agora mais para si mesma do que para os outros. Essa não é a verdade. Tudo isso num plano. O que ela tinha ignorado até agora começava a se revelar como uma rede tecida de manipulações. Um sussurro a percorreu. As dívidas de Paulo, os segredos. Mas antes que pudesse articular mais, tudo se desfez novamente. O homem de preto reapareceu no horizonte da fumaça, como uma sombra ameaçadora. E sua mão estava estendida, segurando algo que brilhava. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, Maria. Sua voz era um eco que cortava a confusão. A verdade vai doer mais do que você imagina. E nesse momento, uma figura improvável surgiu da fumaça. Com um movimento rápido, uma mulher de cabelos curtos que Maria nunca esperava ver apareceu. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios dela, antes que pudesse contê-la. Você está viva! A mulher olhou para Maria com olhos preocupados, e o ar ao redor pareceu desabar em seus pés. Você não tem ideia do perigo em que está se metendo, Maria. Eles estão atrás de você porque sabem de tudo. E eu fiz algo terrível. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As palavras da mãe reverberaram na cabeça de Maria como um alarme. O passado dela estava vivo, emergindo como um monstro debaixo da cama. E mais importante, o que sua mãe havia feito que a deixava tão apavorada? Enquanto a multidão se afastava, fugindo do tumulto, Maria sentiu uma confirmação profunda da confusão. Estou cercada! O caos não estava apenas fora, mas dentro dela também. As conexões que foram feitas, as verdades escondidas, tudo estava começando a fazer sentido de uma maneira que ela nunca quis. Mas antes que pudesse reagir, um novo estrondo preencheu o ar. Sigam-me! Gritou a mãe. Mas Maria estava presa.
A visão do que poderia ser sua vida começava a desmoronar. Com cada grito à sua volta, uma pergunta permanecia. O que exatamente eu herdei desse passado? E como posso me libertar dele? As respostas estavam perto, quase visíveis na fumaça. Mas a luta estava longe de acabar. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Maria se deu conta de que seu mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Com seu coração a mil, ela encarou sua mãe, que parecia tão perdida quanto ela. Você precisa me contar tudo, agora! Maria gritava, a confusão e a raiva se misturando em seu peito. O olhar de sua mãe era de desespero. Suas palavras chegaram devagar, quase hesitantes. Maria, eu fiz coisas terríveis para proteger você. Mas Paulo, ele não é quem você pensa. Ele está sendo perseguido, mas não apenas por dívidas. Há algo muito mais profundo. Algo que envolve a família que eu não te deixei conhecer. O pânico na voz dela fazia Maria sentir um nó na garganta. Como tudo isso poderia acontecer com ela? Precisamos correr. Eles virão atrás de... Você! Gritou Luísa, puxando Maria para o lado. Ouvia os passos pesados dos homens se aproximando. O som de suas vozes se entrelaçando com os gritos da multidão. Cada segundo contava. E Maria sentiu a adrenalina explodindo em suas veias. Roberto, sempre ao lado, puxava-a em direção ao matagal. Vamos! Temos que sair daqui! Mas um pensamento a paralisou. E Paulo? O que eu faço com ele? O desejo de ajudar era forte, mas as verdades que surgiam estavam quebrando tudo. Ele fez isso com você, Maria! Ele pode ser perigoso! Gabriela gritou, enquanto o tumulto aumentava. E naquele instante, um novo estrondo ecoou. Os homens que ameaçavam Paulo pareciam ganhar força. E isso era demais. Mãe, você precisa me dizer tudo. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse obter respostas, o homem de preto, como um espectro, surgiu mais uma vez. Maria, você não pode ficar aqui. Escolha agora! Sua voz quase assombrou o ar. O que ele sabia que ela não sabia? O que mais estava em jogo? Sem tempo para pensar, Maria tomou uma decisão. Vamos! Gritou e correu com Roberto e Luísa para o matagal, sentindo os galhos arranharem sua pele enquanto se afastavam. Um grito de Paulo, uma mistura de dor e desespero, ecoou atrás deles, mas ela não parou. O passado estava atrás dela, mas o futuro ainda era incerto. Enquanto corriam pela floresta densa, Maria sentiu seu coração disparar! Tchacos e sons do caos atrás dela se intensificavam, mas a adrenalina empurrou para frente. Elas precisavam se afastar, e quando Maria olhou para Roberto, viu um olhar de determinação e preocupação. Vamos encontrar um jeito de resolver isso juntos, ele disse, e aqueles olhos confiantes a tranquilizaram um pouco. Quando finalmente emergiram da floresta, encontraram um campo aberto, mas não era seguro. Não, eles estão vindo! Gritou Luísa, apontando para o grupo de homens que surgiam ainda atrás deles. Maria não sabia se devia correr ou lutar, mas sabia que não haveria volta. Diante da incerteza, Maria contraiu a mandíbula e respirou fundo. Não era apenas sobre ela. Era sobre a vida que queria construir, sobre as pessoas que amava. Ele sabia que precisava enfrentar seus fantasmas e, com um grito decidido, encarou o que vinha a seguir. Eu sou Maria Silva e não deixarei que meu passado me defina. Berrou ela, desafiando suas limitações. E assim, naquele momento, ela tomou o controle e o futuro, mais uma vez, tornou-se uma possibilidade. As sombras estavam perto, mas a luz que havia dentro dela era mais forte. A jornada estava longe de terminar,
Mas aquela batalha tinha sido vencida por enquanto. Todos os olhares estavam voltados para a nova vida que Maria estava prestes a construir. Um futuro onde ela tomaria suas decisões, livre e forte. E aquele grito ecoou como um papel de parede em sua consciência. O que ela realmente desejava. Antes que a história pudesse continuar, os ecos do passado ainda cercavam suas memórias. E assim a pergunta ficou: o que ela faria com tudo isso? Agora, vamos terminar bem essa história. Se inscrevam imediatamente no canal. Se inscrevam imediatamente no canal. E não saiam de cima no Dias. Então, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Essa é a hora de mostrar que vocês são verdadeiros fãs.